E aí, família Barrados, vamos para os nossos palpites para a terceira rodada do Brasileirão Série A. Mas antes, vamos conferir os nossos acertos e erros na segunda rodada. Editor, põe na tela as artes. Começando pelos meus palpites. América contra Juventude, palpite 2-1, Coelho. Placar do jogo 4-1, Coelho. Acertou de vencedor. Corinthians contra Avaí, palpite 3-0, Corinthians. Placar do jogo 3-0, Corinthians. Acertou. Cravado. Flamengo contra São Paulo, palpite vitória do São Paulo 2-1. Mas o jogo acabou 3-1 para o Flamengo. Primeiro erro. Inter contra Fortaleza, palpite 1-0 Inter. Placar do jogo 2-1 Inter. Acerto de vencedor. E o meu último palpite foi no jogo entre Ceará e Botafogo, palpite 2-0 Vozão. Placar do jogo 3-1 Botafogo. E outro erro. Agora vamos para os palpites do João. Goiás contra Palmeiras, palpite 2-1 Palmeiras. Placar do jogo 1-1. Primeiro erro. Cuiabá contra Fluminense, palpite 1-0 Cuiabá. Placar do jogo 1-0 Fluminense. Segundo erro. Santos contra Coxa, palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Santos. E outro erro. Atlético Paranaense contra Galo, palpite 1-0 Galão. Placar do jogo 1-0 Galo. Acertou. Cravado. E o último palpite do João foi no jogo entre RB e Atlético Goianiense. Palpite 2-0 RB. Placar do jogo 4-0 RB. Acertou de vencedor. E temos a nossa classificação atualizada. Eu fui para 11,5 pontos. O João saiu do negativo e chegou no 1,5 ponto. Fomos bem nos palpites da segunda rodada. Eu tive 3 acertos, o João teve 2 acertos. Juntos acertamos 5 jogos, metade dos jogos. Agora vamos para os palpites da terceira rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta. Bragantino e São Paulo, Red Bull e São Paulo, confronto aí que geralmente sai bastante gol. Bragantino na última rodada, sapecou Atlético Goianiense, não fez nem força, 3-0 no primeiro tempo, 4-0 o jogo. São Paulo perdeu, era esperado, né, perder o Flamengo, fora de casa, também não jogou nada, tomou um vareio. Acho o Bragantino favorito para jogar em casa também pelo histórico. Vou dar uma de vitória do Bragantino 3-1 nesse jogo. O Furacão foi derrotado pelo Galo na segunda rodada do Brasileirão Série A. O time do Atlético Paranaense fez até um primeiro tempo equilibrado. Os dois times tiveram poucas chances na primeira etapa. No segundo tempo, o Galo foi superior, saiu na frente com o gol do Zaratio. Aí, o Atlético Paranaense só foi melhorar depois da entrada do Vitor Roque, que teve uma boa chance já na reta final da partida, acabou parando no Everson. Agora o Atlético Paranaense encara o Flamengo, que fez um grande jogo contra o São Paulo. Os românticos do Paulinho mandaram bem demais. Saíram na frente com o gol do Gabigol ainda na primeira etapa, depois de belo passe do Lázaro. Aí veio a falha de marcação do Rodinei e o Caleri empatou a partida na reta final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo continuou bem na partida e marcou mais 2 vezes. Destaque para o João Gomes, destaque também para o Lázaro e também para o Arrasca. O Arrasca sempre joga bem, é impressionante. E destaque negativo para o Rodinei, que sempre falha, é inacreditável.
Bom, para esse jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, o Flamengo sempre tem dificuldades jogando na casa do Atlético Paranaense. Vou apostar no empate 1-1, é o meu palpite. Fluminense e Inter. O Fluminense conseguiu aí vencer num gol cagado. A bacia das almas, no apagar das luzes. O Paulão fez o gol contra, o Fluminense conseguiu os 3 pontos. O Inter também, no finalzinho ele conseguiu ganhar, graças a Deus, senão o Fluminense ia ressuscitar o Inter. Acho que um jogo bem aberto, mas vou dar uma petita de vitória do Fluminense. Espero que não zique. Obrigação fazer os 3 pontos em casa. 2-1 pro Fluminense. Antes de dar o palpite, lembro que o Palmeiras joga contra o Flamengo pela 4ª rodada antes dessa partida contra o Corinthians. Mas vou usar como referência o jogo do Palmeiras contra o Goiás para falar desse palpite para o jogo contra o Coringão. O Palmeiras teve o domínio da partida contra o time goiano. Começou bem demais, explorando principalmente o lado direito do ataque, com o Dudu, e acabou parando nas boas defesas do Tadeu. No segundo tempo foram surpreendidos com o gol do Pedro Raul, e aí o Goiás se fechou e complicou a vida do Verdão, que só foi buscar o empate na reta final da partida, o primeiro pontinho do Palmeiras na competição. Agora encaram o time do Corinthians, agora no caso na 3ª rodada. E o Coringão foi bem demais na 2ª rodada, derrotaram o Avaí, fizeram a obrigação, golearam o time catarinense. Saíram na frente logo aos 9 minutos do jogo, mais ou menos, e o jogo foi bem tranquilo para a equipe comandada pelo Vitor Pereira. O Coringão brilhou e o Roger Guedes brilhou ainda mais, marcando os 3 gols da equipe na partida. O Corinthians que ainda não venceu clássicos nessa temporada. Bom, para o jogo entre Palmeiras e Corinthians, eu aposto no Palmeiras. Palmeiras 2-1 vai ser o meu palpite. Atlético Mineiro e Coritiba. O Atlético venceu mais uma, já venceu as 2 no campeonato. Coritiba perdeu fora de casa para o Santos. Vai jogar outra fora de casa difícil, Coritiba conseguir. O empate já está de bom tamanho, né? Fora de casa com o Atlético Mineirão, um jogo bem difícil de ganhar. Vou dar uma palpite de vitória do Galo, 2-0. O Avaí saiu de casa para enfrentar o Corinthians e na mala de volta para casa acabou levando 3 gols do Roger Guedes. O primeiro saiu com menos de 10 minutos de jogo e ali praticamente matou qualquer estratégia do time catarinense. Ainda no primeiro tempo levaram o segundo e no segundo tempo do jogo acabaram levando o 3º gol. O Corinthians era favorito. É uma derrota aceitável do time do Avaí, que agora encara o Goiás, que ficou no empate contra o Palmeiras, mas chegou a sentir o gostinho da vitória. O Goiás saiu na frente no segundo tempo da partida e nos acréscimos acabou cedendo o empate. O Goiás adotou uma postura bem defensiva e acabou sendo salvo algumas vezes pelo Tadeu, que brilhou na partida. Bom, para o jogo entre Avaí e Goiás, eu aposto no Goiás. Goiás 1-0 vai ser o meu palpite. Santos e América. O Santos conseguiu vencer o primeiro jogo no campeonato, está se acertando, ganhou a Sul-Americana também. O América, no último jogo, paulou o Juventude de 4-1. Vai tentar buscar alguns pontos aí fora de casa pro Santos, mas difícil. Vou dar um palpite de 2-0 pro Santos. O Juventude até fazia um jogo equilibrado contra o América Mineiro na 2ª rodada do Brasileirão Série A. Mas aí veio o pênalti do Paulo Miranda e mudou tudo.
do pênalti saiu o primeiro gol do América na partida, gol do Maidana. Pouco depois saiu o segundo gol do América com o Felipe Azevedo. E para fechar o desastre do primeiro tempo do Juventude, o Mocelin foi expulso. No segundo tempo, o Maidana marcou mais um, o terceiro do América. Aí, o Juventude conseguiu diminuir na reta final do jogo, mas ainda teve tempo para levar mais um gol. O placar terminou 4-1, jogo para esquecer para o time aí jaconeiro, que agora enfrenta o Cuiabá, que adotou postura extremamente defensiva no jogo contra o Fluminense. Quase conseguiram garantir um pontinho, quase ficaram no empate. Só que no último lance da partida, o Paulão acabou fazendo um gol contra. E a derrota foi justa, o time do Cuiabá foi um pouco covarde no jogo, só se defendeu, não conseguiu explorar nem os contra-ataques. Para esse jogo eu aposto no Juventude 3-1 é o meu palpite. Atlético Goianiense, Botafogo. Atlético Goianiense tomou aquele vareio, já havia falado antes. Do Bragantino fora de casa, 4-0. O Botafogo conseguiu uma vitória maiúscula contra o Ceará fora de casa. Acho que o Botafogo pode buscar uma vitória, mas difícil com o Atlético Goianiense também. Quer pontuar no campeonato em casa, né? Vai ter que ganhar. Vou dar um palpite de empate nesse jogo, 1-1. Como vocês puderam perceber na arte, o João deu 5 palpites e eu 4, devido ao adiamento do jogo entre Fortaleza e Ceará. Eu daria palpite nesse jogo. E para nossa classificação ficar justa, a nossa disputa, a minha disputa contra o João, eu vou poder bloquear um palpite dele. Um palpite dele não vai valer ponto para a nossa classificação. Eu escolhi o jogo entre Atlético Mineiro e Coritiba. Esse jogo não vai valer pontos para ele na nossa classificação. Bom, é isso. Chegamos no final desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Comente, compartilhe e deixe seu like. Valeu, acreditem nos seus sonhos. Fui!